Fala meus amigos, fala minhas amigas, reta final, tá chegando a prova da primeira fase do 36º Exame de Ordem, vai ser agora no dia 23 de outubro. E eu quero falar com vocês os assuntos que são indispensáveis. Ou seja, se você quiser de fato passar na prova da OAB, você precisa obrigatoriamente ter estudado esses assuntos até o dia do seu exame. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Reta final, você precisa, além, obviamente, de ter uma dedicação aos estudos, você precisa de muita estratégia. Então, é preciso que você saiba o que estudar para não perder o seu tempo, que é valiosíssimo, que você está aí nessa reta final tentando achar mais tempo, tentando arrumar mais tempo. Então, você precisa aproveitar da melhor forma possível, sem desperdiçar, sem estar estudando assunto que não é importante, sem estar estudando assunto que não cai ou que não tem nenhuma previsão de ser cobrado na sua prova. E é por isso que eu vou passar para vocês o top 3 temas das 9 principais disciplinas do exame de ordem. Sim, você vai ter que anotar esses temas e até o dia da prova estudar todos eles. Mas eu tenho uma dica, se você ainda não sabe como estudar, e eu vou deixar essa dica especial no final do vídeo, tá bom? Então, quero que você agora pegue um papel ou o seu caderno, caneta ou lápis para fazer as devidas anotações desses temas. São indispensáveis, mas Vilaça, baseado em que você está dizendo que eu preciso estudar esses temas? Veja só, nós já estamos no mercado da OAB ensinando, alunos a serem advogados. Nós já aprovamos aí mais de 21 mil alunos no exame de ordem. Então, nós estamos com 5 anos de experiência e durante todos esses 5 anos nós fizemos uma avaliação estatística de todas as provas. Não só as dos últimos 5 anos, mas de todas as provas do exame unificado de ordem. Então, nós sabemos as probabilidades de cada assunto ser cobrado na prova. Além disso, além de saber essas probabilidades, nós estudamos previsões. O que é que tem de tendência na banca, que hoje é a FGV, de ser cobrado nos próximos exames, tá bom? Então, você já deve estar com seu papel, com sua caneta na mão. Então, vamos lá começar pela disciplina queridinha de todos, porque é a disciplina de ética, a mais importante da prova. Tem ali 8 questões na sua prova, tradicionalmente antes eram 10, agora são 8 questões na sua prova e serão mantidas essas 8 questões, ao que tudo indica, mesmo com a inserção das novas matérias que vão ser inseridas lá no 38º exame de ordem. Mas quais são os 3 assuntos de ética que você deve obrigatoriamente estudar? Anota aí. Primeiro, direitos, prerrogativas do advogado. Esse é o primeiro assunto que você não pode ir para a prova sem saber tudo desse assunto. Direitos e prerrogativas do advogado, com certeza absoluta vai ter alguma questão na sua prova sobre esse tema, tá? Depois, honorários advocatícios, dinheiro, como é que você vai receber, como é que você vai cobrar, como é que você pode cobrar. Então, honorários advocatícios está em segundo. E terceiro, sociedade de advogados. Então, esses são os 3 temas mais importantes da disciplina de ética. Anotou? Vamos agora para processo civil. Qual o assunto mais cobrado, Vilaça, em processo civil? Eu gosto de processo civil, eu sei que tem vários temas importantes, mas qual é aquele que realmente é o campeão de incidência nas questões da prova da OAB? O campeão é recursos. Então, recursos no processo civil é o assunto que você vai se deparar lá na sua prova com uma questão. Depois de recursos, nós temos em sequência, respectivamente, o segundo e terceiro temas, os segundos e terceiro tema mais cobrados: execução e procedimentos especiais. Então, o processo civil ficou assim, recursos, execução e procedimentos especiais. Fechou o processo civil? Tudo certo? Vamos agora para direito civil, tá? Direito civil, esse tema, ele tem uma abrangência muito grande, porque não é só uma coisa específica, nós temos várias espécies dentro desse tema, mas sem sombra de dúvidas, o tema de contratos, ele é o mais cobrado na prova da OAB, na disciplina de direito civil. Então, contratos, você precisa estudar de todo jeito para não ficar errando questão importante na sua prova, tá? Depois de contratos em direito civil, nós temos responsabilidade civil. Também um tema muito importante, você vai ter que estudar até o dia da prova. E por último, ali em terceiro, sucessão
legítima. Então, direito civil ficou contratos, responsabilidade civil e sucessão legítima. Até agora a gente já viu as matérias de ética, processo civil e direito civil. Então vamos lá, direito constitucional. O que é que a gente tem em direito constitucional que você deve obrigatoriamente estudar? E é uma matéria que muitos amam, né? Alguns têm uma dificuldade de aprendizado, mas eu tenho certeza que a maioria aqui ama as nossas aulas do curso de Direito Constitucional, com os professores André, Fernanda, na verdade de todos os professores. Ética nós temos o professor Ricardo, processo civil nós temos os professores Tiago Antunes e Eduardo Costa, direito civil a gente tem a professora Larissa, a professora Patrícia, enfim, todos os professores excepcionais. Então, direito constitucional, primeiro lugar ali disparado, organização do Estado, é o tema mais cobrado na matéria de direito constitucional. Em segundo, nós temos da ordem social, tá? Da ordem social. E em terceiro, controle de constitucionalidade. Então, tá aí o top 3 de constitucional. Espero que você tenha anotado para dar aquela revisada, estudada até o dia da prova. E vamos para direito administrativo. E aí, quais serão os assuntos mais cobrados em direito administrativo? E até agora, será que você já estudou esses assuntos que eu falei das matérias principais? Ou não? Ou está faltando? Ou você, não, realmente eu já estava bem alinhado. Mas vamos lá, no final eu digo como você deve fazer, uma dica especial de como você revisar a maioria desses assuntos. Direito administrativo, em primeiro lugar, nós temos o assunto agentes públicos. Agentes públicos. Em segundo lugar, intervenção do Estado na propriedade privada. E, por último, improbidade administrativa, um tema que vem sofrendo aí constantes atualizações e é muito importante que você estude também. Então, agentes públicos, intervenção do Estado na propriedade privada e improbidade administrativa. Vamos agora para processo penal, para quem aí é da área de penal, que gosta, que curte essa disciplina. Então, processo penal, da mesma forma que no processo civil, o tema mais importante é recursos. Então, tanto em processo civil quanto em processo penal, o tema mais cobrado pela FGV nas provas é o tema de recursos. Lá em processo civil, os recursos processuais civis e aqui em processo penal, os recursos processuais penais, tá certo? Depois nós temos ação penal, tá? O conceito, a classificação, ação penal pública, ação penal privada, pública condicionada à representação, pública incondicionada, enfim. E, por último, provas no processo penal. Tema de provas, né? Das provas ilícitas, legítimas, teoria da árvore do fruto envenenado, enfim, várias questões que você pode discutir aí nesses assuntos da disciplina de processo penal. Vamos lá, agora falta direito penal, direito do trabalho e processual do trabalho. Direito penal, primeiro lugar, disparado, teoria geral do crime. Teoria geral do crime é o tema mais cobrado, que tem o maior número de questões na prova da OAB historicamente e tende a se repetir daqui para frente nas próximas provas e na sua do 36º exame de ordem. Depois, teoria da sanção penal, tá bom? Teoria da sanção penal é muito relevante, tem muita questão sobre isso. E por fim, ali na parte dos crimes em espécie, crimes contra a vida. Então, teoria geral do crime, teoria da sanção penal e crimes contra a vida. Vamos agora para direito do trabalho. Quem gosta aí de direito do trabalho, processo do trabalho, aqui o nosso brilhante professor Flávio Costa, que ministra essas duas matérias e sempre traz para os alunos nas nossas aulas, nas nossas revisões, todos os assuntos de maneira impecável e que todo mundo, depois da prova, vem dizer: eu praticamente fechei a prova de trabalho, processo de trabalho com as aulas do professor Flávio, tá? Vamos lá, direito do trabalho, em primeiro lugar, contratos de trabalho. Contratos de trabalho. Em segundo lugar, remuneração e salário, tá? Vem aí em segundo lugar, remuneração e salário. E, por fim, extinção do contrato de trabalho. Anotou? Vamos agora para a última disciplina, né, que é direito processual do trabalho. Vamos lá. Da mesma forma que processo civil, da mesma forma que processo penal, em processo do trabalho, o assunto mais cobrado é recursos. Igual, ou seja, todos os processos tratam ali, em primeiro lugar, do tema recursos. Depois vem liquidação e, por fim, audiência. Então, recursos, liquidação e audiência. Vilaça, eu agora, o que é que eu devo fazer? Tem muito assunto aí. E olha só, esses são os
três, né, os três principais assuntos dessas matérias. Não estou falando de todos. Se eu assim, os mais importantes você obrigatoriamente deveria estudar. Tem aí no mínimo 6, 7, 8 assuntos de cada matéria. Eu só estou lhe dizendo os três, mas assim, os três são essenciais, indispensáveis. Não tem como você ir para a prova, tá, sem saber algo ou quase tudo desses assuntos. Eu sei que saber tudo é impossível, mas assim, ter estudado bem, ter revisado, ter resolvido muitas questões sobre esses temas. Então, se você já estudou, é bom dar uma revisada nessa reta final, aproveitar um tempo ali e rever o seu material. E se você não estudou, é essencial que você pare, reorganize os seus estudos e foque nesses assuntos até o dia da prova, tá certo? Agora, o que é que acontece? Vilas, você disse que tinha uma dica especial. Nós estamos fazendo a reta final do Estudar Prob. Desde ontem, né, segunda-feira, nós estamos tendo 2 aulões ao vivo gratuitos todos os dias, de segunda a sexta. Então tem aulão pela manhã, às 10 da manhã, tem aulão à noite, às 19 horas. Isso de segunda a sexta. Durante essa semana, na próxima semana, de segunda a sexta. E no sábado, véspera da prova, no dia 22 de setembro, nós teremos mais de 10 horas de revisão ao vivo, ininterruptas, com os professores dessas principais disciplinas. Então, eles vão na reta final, tanto de ontem, continuando até o sábado, e principalmente no sábado, com mais de 10 horas de revisão ao vivo, para você rever os principais assuntos das principais disciplinas, os principais macetes, as dicas, as estratégias para você não cair na casquinha de banana, para você acertar com mais clareza as questões da sua prova. Porque, veja só, reta final, como eu falei no comecinho desse vídeo, é estratégia. Não adianta mais se desesperar, não tem como inventar mais tempo até o dia da prova. O tempo é esse. Eu sei que está próximo, eu sei que está curto, eu sei que está apertado, mas agora quem vai passar? Quem souber estudar com tranquilidade, com método e estratégia. Tá certo? Então, fica o convite para você participar da nossa mega revisão. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você se inscrever, e todos esses aulões são transmitidos aqui no nosso canal do YouTube. Por isso é importante que você se inscreva no nosso canal. Então clica aqui para se inscrever no nosso canal, e se curtiu esse vídeo, se você vai aproveitar essas dicas, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comenta aqui abaixo. Eu quero saber se você, quando assistiu esse vídeo, já tinha estudado esses assuntos, não tinha estudado esses assuntos, tinha estudado alguns, estava perdido. Então comenta aqui, eu quero saber, todos vocês que nos assistem, que fazem parte da nossa audiência, que nos dão o privilégio de tê-los, né, como nossa audiência, como é que estava a sua situação, a sua rota, a sua trajetória de estudo até o momento de assistir esse vídeo. Você vai, daqui para frente, intensificar esse estudo baseado nisso, se você já estudou, você vai ter que partir do zero, você vai ter que realmente agora se dedicar a esse conteúdo. Então, diz para mim como é que está a sua situação, e desde já eu desejo que façam todos uma ótima reta final e consigam no dia 23 de outubro, no mínimo ali os seus 40 pontos para partir com tudo para a segunda fase, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!